Fala galera, maravilha! Que prazer estar novamente com vocês aqui para esse nosso próximo módulo, que é a introdução ao Design Thinking. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que é Design Thinking? Então dá um pause aqui agora no vídeo, joga no Google e vê o que você encontra lá sobre essa metodologia de pensamento de design. Vamos lá que eu te espero. O Design Thinking é um método que foi trazido do design para o empreendedorismo. Nós acreditamos que aumentaremos a probabilidade do seu negócio dar certo se nós seguirmos um passo a passo, em que a gente vai poder pegar emprestados alguns conceitos do design e trazer aqui para a criação dos negócios. Então, nada mais é do que um método que vai aumentar a probabilidade do seu negócio dar certo. Esse é o Design Thinking e esse é o módulo que nós vamos começar agora. Normalmente, como é que a gente pensa a nossa abordagem para as coisas do dia a dia? A gente sai do entendimento e vai para a criação. Mas o design tem uma abordagem diferente, que é esse aqui que aparece para vocês na imagem. Para a gente sair do entendimento para a criação, tem muito vai e volta, tem muito emaranhado de ideias, de situações, de testes, de hipóteses. E é exatamente assim que a gente pretende tratar essa etapa da vida do empreendimento que vocês estão criando. Então, repara bem, existem 3 abordagens para a resolução de problemas. A primeira delas é quando você conhece o problema e quando você conhece a solução. Nesse caso, não tem dúvida. Você conhece o problema, conhece a solução, você vai do ponto A para o ponto B, é uma questão mais de execução. Mas existe aquela situação em que você conhece o problema, mas você ainda não sabe qual é a solução desse problema. Então, tem algumas ferramentas que são ferramentas que você pode empregar. E tem a terceira situação em que o problema é desconhecido e a solução também é desconhecida. E a pergunta que eu faço a você é: qual desses 3 elementos você acredita que é que mais existe no nosso dia a dia? O primeiro caso, o segundo caso ou o terceiro caso? Vou ter que te dizer que é o terceiro caso. A maior parte das abordagens que nós precisamos implementar no nosso dia a dia, elas devem ocorrer porque os nossos problemas são desconhecidos e as nossas soluções são desconhecidas. Essa é o que nós chamamos de ill-structured wicked, também conhecido como problemas mal estruturados. E é dessa forma que o Design Thinking atua, porque são esses problemas mal estruturados também que nós vamos encontrar no ambiente empreendedor. Então, o que nós estamos propondo para você é um desafio de sprint de design, ou seja, que a gente possa aplicar essa ferramenta para aumentar a probabilidade do seu negócio dar certo. Para isso é importante que a gente saiba que existem 3 encaixes, fit em inglês. Existem 3 estágios de fit. O primeiro deles, chamado encaixe do problema e da solução, que é o Problem Solution Fit, em que nós vamos tratar todos os elementos do seu negócio, do planejamento do seu negócio, como hipóteses. E existem muitas incertezas associadas ao comportamento do seu cliente, ao comportamento do consumidor. A quem tem esse problema, que você ainda não conhece muito bem, que problema é esse, que cliente é esse, para que então você venha a propor uma solução. Então a etapa agora é a etapa de descobrir como que a gente faz o encaixe do problema com a solução. A etapa seguinte é o encaixe do produto com o mercado. A solução passa a ser um produto, algo que você oferece para um mercado, um conjunto de clientes consumidores. E a base para isso são as evidências do mercado e as incertezas passam a acontecer em função da rentabilidade. Até que a gente chega no terceiro estágio, que é o estágio do scale-up, em que a gente passa a buscar evidências de lucratividade e escala, e a incerteza é sobre até quando, porque naturalmente, mais cedo ou mais tarde, os concorrentes vão chegar, dado que você vai ter avançado na construção do seu negócio. A ferramenta do Design Thinking é para reduzir as incertezas e te ajudar a mover do primeiro estágio de fit para o segundo estágio. Então, nós vamos trabalhar aqui com hipóteses, com testes, com experimentos, para diminuir a incerteza sobre o comportamento dos consumidores e entender quais são os problemas que, naturalmente, se transformarão em oportunidades. Então, a pergunta fundamental é: como entender o problema e gerar valor para os clientes? E lembre que problema aqui é um sinônimo de dor, necessidade, desejo, vontade que o seu potencial cliente pode ter. Uma vez que você observa o cliente e você cria valor para ele, esse fit acontece. Então, a gente precisa falar sobre quem está interessado. Quem é esse seu cliente? Quem é esse potencial consumidor que tem uma dor, um problema, um desafio e você vai ajudá-lo a resolver? Quando a gente fala, então, de clientes e consumidores,
a gente pode considerar um arcabouço de possibilidades. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, investidores, legisladores, universidade, parceiros, competidores, players em geral no mercado. Só que o que a gente precisa entender é que grupos, organizações, empresas não são entrevistáveis. A gente precisa chegar no ser humano. Mesmo que você venda para empresas, quem é aquele ser humano? Quem é aquela pessoa? Como você pode especificar que pessoa é essa que você vai interagir para conseguir identificar dores, para então poder propor soluções para essas dores? Nosso foco aqui é no problema e na pessoa. Vamos lembrar da época da biologia da escola. Lembra que tinha aquela taxonomia em que você ia da espécie, gênero, família, até o reino animal? Lembra disso? Vamos pegar um exemplo aqui se você estivesse criando um negócio na área de mobilidade urbana. Então imagina que a sua primeira classificação é a classificação de cidadãos de São Paulo, pessoas que moram em São Paulo. Depois você segmenta um pouco mais, quebra um pouco mais isso apenas para a população economicamente ativa. Depois nós vamos falar especificamente do morador de periferia que trabalha no centro de São Paulo. E ele é um usuário de bicicleta compartilhada para completar a última perna para ele chegar no trabalho dele. E aí nós chegamos então no indivíduo Seu João. Então você repara que quanto mais eu subo, tem maior diversidade entre os representantes, e quanto mais eu desço, existe a maior semelhança entre os representantes. Então, nesse exemplo hipotético de você estar criando um negócio relacionado à mobilidade urbana, nós segmentamos para chegar no Seu João, que é um usuário de bicicleta compartilhada, morador de periferia, faz parte da população economicamente ativa e é um cidadão de São Paulo. Dessa forma, a gente consegue, ao entrevistar o João, entender quais são suas dores, aspirações, necessidades e assim poder obter insights importantes para a construção do nosso negócio. Chegamos então ao conceito de stakeholders, mais um termo em inglês para você se familiarizar. Como é que é a tradução de stakeholders? Partes interessadas. Qualquer empresa, pessoa, grupo que impacta ou é impactado pela sua empresa, pelo seu negócio. Então, seus clientes, seus funcionários, seus concorrentes, sindicatos, governo, fornecedores, parceiros, investidores, são exemplos de pessoas e grupos, empresas, organizações que impactam ou são impactados pelo seu negócio. Vamos chamá-los de stakeholders. E o nosso papel agora é construir um mapa de stakeholders. Esse mapa vai ser fundamental porque ele é o primeiro passo para você desenhar ou redesenhar um potencial serviço ou produto. E ele vai ser importante porque ele vai te ajudar a identificar que impacto que esse produto e serviço possui em relação aos stakeholders, ou seja, as empresas e pessoas que são impactados por ele. Então o exercício agora é, você está vendo aí projetada na tela a ferramenta Mapa de Stakeholders. No centro dessa ferramenta você tem o público-alvo. Quem é o seu público-alvo? Quem é o potencial grupo de pessoas ou empresas que você quer investigar mais quais são os problemas que eles possuem? A partir daí, você vai listar stakeholders diretos e stakeholders indiretos, que se relacionam com esse público-alvo. Então, o stakeholder direto, que se relaciona com o público-alvo, tem lá proximidade. E indireto tem uma relação de menos proximidade. Voltando ao exemplo do Seu João, que é um morador de periferia que usa a bicicleta compartilhada. Então, o público-alvo são essas pessoas que precisam trabalhar no centro. Qual que é um stakeholder direto? Por exemplo, a companhia de ônibus. Quem é um stakeholder indireto? Por exemplo, o governo, que é quem regula as companhias de ônibus. Então, o Seu João, como um indivíduo que é um morador de periferia que trabalha no centro, possui como stakeholder direto a ele a companhia de ônibus, que é quem ele pega o ônibus, mas também a companhia de bicicleta, porque ele usa a última perna de bicicleta para ir para o trabalho, e como stakeholder indireto, a Secretaria de Transporte, que é quem regula a operação da companhia de ônibus. Apenas um exemplo para você aplicar para a sua realidade. Então, o exercício agora, crie o mapa de stakeholders do seu negócio.